Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer pintura em madeira rústica. Eu começo então separando o meu material de pintura e nesse caso, como se trata de um suporte de madeira rústica, você pode utilizar tanto a pintura acrílica quanto a pintura a óleo, mas eu escolhi a pintura acrílica porque ela seca muito mais rápido. Antes de começar a fazer o esboço, eu lixei com uma lixa d'água com os grânulos bem fininhos a face da madeira que seria trabalhada. E eu fiz isso para reduzir o atrito, deixar a madeira mais lisinha, para na hora de passar a tinta, ela deslizar com mais facilidade nessa superfície. Isso não é extremamente necessário para fazer a pintura em madeira, mas se você é perfeccionista como eu, provavelmente você vai querer deixar um acabamento bem delicado na sua peça e nesse caso eu indico que lixe antes de iniciar o processo de desenho e pintura. Caso você opte por lixar a peça antes de iniciar a pintura, lembre sempre de passar um pano úmido depois de lixar para deixar a sua pintura sem nenhum tipo de resíduo ali grudado. Eu fiz todo esse processo, mas infelizmente eu perdi o take de filmagem onde eu gravei fazendo essa preparação, mas eu resolvi deixar aqui registrado de qualquer forma para vocês terem essa informação. Depois disso eu peguei um lápis HB e fui fazendo o esboço à mão livre conforme a minha criatividade estava fluindo. Com o esboço pronto, chegou então a hora de iniciar a pintura e eu fui escolher os pincéis. Como se tratava de uma peça pequena, eu escolhi um pincel chato e um redondo de cerdas macias para iniciar todo o processo. Os cogumelos eram vermelhos, então eu utilizei uma mistura de cores para fazer as áreas de sombra e as áreas de luz. Eu vou narrando para vocês conforme eu for fazendo as escolhas de cores, mas as áreas de luz e as áreas mais claras eu utilizei tons de amarelo e laranja. Para fazer as áreas mais escuras, eu misturei o magenta com terra de siena queimado e o violeta em alguns momentos quando eu precisava de áreas muito escuras. Eu iniciei a pintura pelas áreas mais claras, onde seria o foco de luz. Então, coloquei ali o amarelo, fui misturando com tons alaranjados e fazendo um degradê suave em volta, até chegar na base com o vermelho puro. Eu escolhi as cores análogas para fazer a pintura do cogumelo. Elas são as cores vizinhas que estão no círculo cromático. Nós temos 3 cores primárias que, quando se misturam entre si, derivam as cores secundárias. E essas cores secundárias, quando têm o tom próximo, ou seja, quando estão uma ao lado da outra, elas são chamadas de cores análogas. Por exemplo, quando nós pegamos a cor magenta e amarela, que são primárias, e misturam elas entre si, ela vai dar um tom de vermelho. Se você adiciona um pouco mais de amarelo no vermelho, ela gera um tom de laranja. Se você adiciona um pouco mais de amarelo no laranja, ela vai se tornar um amarelo um pouco mais escuro, chamado amarelo cádmio. E todas elas vão ser cores análogas entre si, estão ali muito próximas. Usar essas informações para aplicar na prática da pintura, para gerar luz e sombra e dar volume, ela enriquece e torna mais atrativo aos nossos olhos, porque cria mais contraste e saturação para aquele objeto que está sendo retratado. Essa é a importância de estudar a teoria das cores e o círculo cromático, para você, quando iniciar uma pintura, não simplesmente jogar várias cores aleatórias, mas criar de forma pensada para ser uma pintura atrativa e que chame a atenção dos espectadores. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série de vídeos com aulas e mini cursos sobre teoria das cores e círculo cromático, para vocês aprenderem a utilizar essas informações para aplicar na pintura de vocês e deixar mais interessante. Se vocês tiverem interesse, coloque o comentário aqui embaixo para eu saber quantas pessoas estão interessadas nesse tema, porque vocês sabem que gravar vídeo para o YouTube demanda muito tempo e dedicação.
Esse ainda não é o meu trabalho, porque o meu canal não é monetizado. Então, peço, se você tiver interesse, comente aqui embaixo para eu saber, curta o vídeo. Se tiver bastante curtida, eu vou fazer essa série para vocês, explicando todos os detalhes. Não dá para fazer em um vídeo só, porque é um tema riquíssimo, com muitas informações. Eu teria mesmo que fazer uma série de vídeos para deixar tudo bem explicadinho e para vocês aprenderem de verdade. Voltando para a pintura do cogumelo, lembrando que eu utilizei as cores análogas, eu misturei um pouco de magenta com branco de titânio para fazer esse rosa claro, para dar um efeito de brilho no topo do cogumelo. Lá em cima eu fui escurecendo, fazendo um degradê para o laranja, do laranja para o vermelho, para dar um pouco de volume. Eu escolhi um lado para ser o ponto de luz e esse lado foi a lateral superior direita, onde estaria vindo uma fonte de luz por cima do cogumelo, diagonalmente, e o lado esquerdo inferior seria o local de sombra. Então, embaixo, nessa estrutura, abaixo, eu utilizei o amarelo ocre misturado com violet purple para fazer um pouco mais escuro. E nesse caso, violet purple é uma cor complementar às cores análogas escolhidas. E o que são as cores complementares? São as cores opostas no círculo cromático. Exemplo, a cor amarela é oposta à cor violet purple. Então, quando você precisa fazer o sombreamento em alguma superfície que tenha um tom amarelado ou alaranjado, se torna mais interessante usar um tipo de cor complementar como o roxo ou o azul, ao invés de utilizar o laranja escuro ou o marrom escuro. Essa técnica vai destacar mais o elemento que você está pintando. Então, percebam que todo momento eu utilizo essas informações para aplicar na minha pintura, para deixar ela bem contrastante, bem bonita. O caule dessa espécie de cogumelo é um branco mais amarelado, então a cor complementar do amarelo é o azul, então usei o azul para dar um contraste como um ponto de luz. E usei o terra de siena queimado misturado com violeta para fazer as áreas de sombra. Na pintura, quando você utiliza bem o contraste de claro e escuro, esses valores tonais, você consegue destacar algo, dando o efeito de sobressaltado aos olhos, o efeito de 3D, e também você cria o afastamento de alguma estrutura quando você coloca tons mais escuros. Nessa pintura eu usei bastante técnicas de degradê e no caso da tinta acrílica, para você fazer esse degradê é necessário você estar utilizando um pincel de cerdas bem macias, colocar pouca tinta no pincel e ir fazendo o esfumato com a mão leve. Leves pinceladas suaves, do claro para o escuro, depois do escuro para o claro, de forma bem suave, criando o degradê. Para fazer o fundo da pintura, eu continuei utilizando as minhas informações e conhecimentos sobre teoria das cores, por isso eu escolhi o azul, por ser uma cor complementar às cores que estavam sendo utilizadas no cogumelo, que é o objeto central da pintura. E note que isso deu um destaque a mais para o cogumelo e deixou uma pintura agradável, um equilíbrio de cores harmonioso. Eu deixei essa pintura com bastante saturação porque era o meu objetivo, eu queria que contrastasse bastante com um tom da madeira rústica, por isso eu deixei uma pintura bem saturada. Mas você pode fazer uma pintura com menor saturação, deixar um tom mais realista, e também dá para fazer isso utilizando os conhecimentos sobre teoria das cores. No final eu usei um pincel redondo 00, que é bem fininho, para adicionar alguns detalhes, como se fosse grama nascendo em volta desses cogumelos, com uma cor de amarelo-limão para contrastar bastante com o fundo e com a própria cor do cogumelo.
Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou, eu peço que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Me siga também lá no Instagram, @LucianaBarretoArtes. Um beijo e tchau!